O Martelo das Feiticeiras. Esse livro começa a lista por um motivo. Ele inflamava a caça às bruxas em toda a Europa. A obra era um manual para caçadores de bruxa e juízes para pegá-las e eliminá-las. Foi lançado pouco antes da Reforma Protestante e entra na lista de livros mais populares entre os reformadores, que queriam expulsar o mal de suas terras. Entre 1487 e 1530, 20 edições do livro foram publicadas, outras 16 entre 1574 e 1669. Maioridade em Samoa. A autora do livro, Margaret, foi uma antropóloga cultural americana que viajou para Samoa. Ela tinha a intenção de responder às questões sobre sexualidade colocadas na América na década de 20. Os jovens entrevistados por ela em Samoa contaram histórias selvagens de promiscuidade sexual. Ela então relatou tudo. O problema é que algumas entrevistadas falaram para ela que tudo não passou de brincadeira, que as meninas de Samoa são mentirosas quando esse é o assunto. O livro então acabou criando confusões e aspirações sexuais. O Príncipe. Esse livro é um tratado destinado a governantes que abandonaram todos os escrúpulos. Isso a ponto de que eles podem ver o mal como potencialmente mais benéfico para a sociedade do que o bem. Maquiavel queria causar uma revolução no coração dos leitores e conseguiu isso. De forma orgulhosa, declarou coisas que outros antes dele apenas ousaram sussurrar. Segundo o autor, não é necessário que um príncipe tenha todas as qualidades de um ser humano, mas é necessário aparentá-las. Não atrevam-me a dizer que por tê-los e sempre observá-los, eles são prejudiciais, e parecendo tê-los, eles são úteis. Algumas pessoas foram inspiradas por esse livro, como Stalin, Hitler, Mussolini e Napoleão I da França. Mein Kampf. Esse é um dos livros mais polêmicos, pois ajudou a espalhar o antissemitismo genocida de Hitler. Na obra, o governante esboçou seu plano racista para uma nova Alemanha. Isso incluía assassinato em massa de judeus e uma guerra contra a França e a Rússia. Tudo isso para dar espaço aos alemães. Quando Hitler subiu ao poder, o livro ganhou força. Estima-se que 100 milhões de cópias tenham sido vendidas. Os cuidados com o bebê e com a criança. Esse é outro na lista dos livros polêmicos. Isso porque ele causou mortes por maus conselhos. Não podemos negar que diversas crianças morreram no berço por causa do seu conselho de colocar os bebês para dormirem de bruços. Esse conselho foi extremamente influente nos profissionais de saúde até a década de 90. O conselho do autor foi o responsável por mortes por asfixia em crianças. Estima-se que pelo menos 50 mil crianças tenham morrido por isso. Os Protocolos de Sábios de Sião. Esse livro causou sérios danos por incitar o ódio racial. A obra é, na verdade, um livreto que pretende descrever uma trama dos judeus e da maçonaria mundial para dominar o mundo. Apesar do fato de tudo isso ser uma farsa, ele foi bastante divulgado e considerado por muitos europeus. Ele foi fundamental para a luta anti-judia de Hitler na Alemanha e ainda foi usado após a Revolução Russa para incitar ódio e violência contra judeus. Então, galera, como podemos ver, um traço em comum entre todos esses livros é a quantidade de falsas informações que resultaram em destruição e mortes. Então, a dica de hoje é: fiquem ligados nas fake news. E não se esqueça de deixar seu like e compartilhe com os amigos. Se gostou, deixe um comentário aqui, pode ser até um emoji, uma carinha, qualquer coisa, só para eu saber se você gostou do tipo de conteúdo ou se eu devo melhorar. É muito importante. E até a próxima!